Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Lógica da Programação, agora com a estrutura de repetição repita. Vamos lá? Bom, pessoal, na estrutura de repetição repita, precisamos entender algumas coisas, né? Primeiro, é que ele realiza o teste da condição no final. Se você ver aqui na estrutura, a condição está aqui lá no final, certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que, pelo menos, quando ele passar, a estrutura passar por aqui, ele vai rodar uma vez só. Se você não quiser que ele continue. Se quiser, ele vai e retorna. Então, baseado na condição aqui, ele vai, pelo menos, rodar uma vez o bloco de comandos que está aqui dentro do repita. Certo? Uma comparação aí com o enquanto, e você que não assistiu a nossa videoaula da estrutura do enquanto, vai lá na nossa playlist e acessa. Mas vamos a algumas comparações aqui com os dois. O enquanto, ele repete enquanto é verdade. O repita, ele repete enquanto é falso. Né? Enquanto essa estrutura for falsa, essa condição aqui for falsa, ele vai repetir. Para poder parar a estrutura, o enquanto para quando a condição é falsa. Já o repita, ele para quando a condição é verdadeira. Se você analisar um pouquinho as duas estruturas, elas são inversas, né? São opostas as duas. Certo? Então, vamos lá. Há um exemplo aqui para poder fixar mais como é que funciona a estrutura. Então, elabore um programa que irá pedir dois números, tá? E um sinal, um desses três sinais. Então, conforme o sinal, ele irá mostrar o resultado da operação. Então, vamos agora para o Visual G, que o código está lá montadinho. Eu vou explicar aqui o código para vocês, depois eu vou rodar, certo? Inicialmente aqui na linha 3, eu declarei as variáveis. Tá? Eu defini aqui que os números serão inteiros, mas no exercício ele não disse se é real ou inteiro, então eu poderia fazer qualquer uma das duas. Tá? Então, aqui o sinal e resposta. Vamos lá. Na linha 8 aqui, eu comecei minha estrutura de repetição, limpei a tela, e aí ele começou. Vai dizer mini calculadora aqui, vai pedir o primeiro número, depois vai pedir o segundo número, vai armazenar aqui o primeiro número em num1, e num2, e o sinal. Na linha 18, nós temos agora a estrutura de seleção, então, escolha. Então, baseado no que ele definir qual dos três qual desses três sinais ele vai escolher, então ele vai cair em um dos casos. E aí, ó, se ele escolheu mais, ele vai dizer a soma dos números, ele vai dizer quais os números, botar uma estruturazinha aqui bonitinha, só para o usuário entender. Mesma coisa aqui para o menos e uma para a multiplicação. Caso ele não digite nenhum dos três, ele vai entrar aqui em outros casos. Né? Então, é sinal errado, por favor, digite certo da próxima vez. Ele encerra a estrutura e pergunta se ele quer repetir o programa. Então, se ele quer repetir, ele pressiona qualquer tecla, ele vai repetir. Ou, se ele quiser parar, ele pressiona N para parar a estrutura. Por que o N? Porque ele está comparando aqui, ó, se N é igual a N, ou N é igual a N maiúsculo, ele vai fazer o quê? Vai ser verdade essa condição, e aí ele vai parar. Vamos rodar, para poder você entender ele rodando, como é que funciona. Deixa eu puxar para cá. Nosso programinha, vamos digitar aqui 23 e 2. Vamos escolher aqui para ele somar. E aí, ó, a soma do número é 23 mais 2 é igual a 25. E é que ele está me perguntando, ó, deseja repetir o programa? Se sim, pressione qualquer tecla. Vou pressionar qualquer tecla aqui, barra de espaço. E ele pediu de novo o número. Vamos botar aqui 12, 2, de novo. Agora eu vou querer que ele multiplique. E aí, ó, a multiplicação dos números é
12 vezes 2 é igual a 24. Agora eu não quero mais que ele execute, e aí ele para e encerra. Eu trouxe aqui também uma tabelinha para vocês, tá? Para fixar melhor um resumo dessas estruturas de repetição, que ele fala aqui, ó, enquanto a condição faça o início do bloco e o final. E aqui ele diz, ó, no comando, enquanto primeiro a condição é analisada, se for verdade, ele entra. No repita, ele executa pelo menos uma vez e depois executa o teste. Tá? Se for verdadeiro, ele para de executar. E no para, né, você que não assistiu a estrutura de repetições enquanto e para, vai lá na nossa playlist e acessa essas duas para você entender melhor e exemplificando todas as duas, tá? Ele fala aqui, o comando para incrementa o valor na variável de controle, tá? Que é essa variável inicial aqui, a variável de controle, que ele vai de um valor inicial até um valor final, aumentando o valor da variável de controle. Então, o valor inicial aqui for 1 e aqui o valor final for 5, ele vai adicionando de 1 a 1. Tá ok, pessoal? Agradeço aí a participação de vocês e até a próxima.